Caríssimos sacerdotes, caríssimos diáconos, caríssimos irmãos e irmãs, antes de tudo, o padre está um pouco resfriado, que se minha garganta aqui, falhar, me perdoem. Mas hoje, com muita alegria, nós estamos na casa da Santíssima Virgem para celebrar a sua memória. E quando nós olhamos para Nossa Senhora do Amparo, ela é uma das mais antigas devoções de Maria na história da Igreja. Como que começou a devoção a Nossa Senhora do Amparo? Não sei se vocês estão lembrados, mas no Evangelho houve um personagem, um fariseu, que se chamava Nicodemos. Nicodemos era um dos mestres da lei, que às escondidas foi encontrar-se com Jesus. O coração desse grande mestre foi balançado pelas palavras do Salvador. Ele se tornou discípulo de Cristo, ao lado de José de Arimateia. São os dois que se encontram aos pés da cruz, quando Jesus é crucificado. Nicodemos e José de Arimateia reclamam a Pilatos o corpo de Nosso Senhor para ser sepultado. Mais tarde, quando o evangelista São Lucas, que tinha a arte de pintar ícones e fazer esculturas da Mãe de Deus, São Lucas chegou a reproduzir um ícone que está hoje na Polônia, chamado Nossa Senhora de Częstochowa. A imagem que ele esculpiu na própria mesa de carpintaria feita por Jesus e José, diante da própria Virgem. Quis ele guardar a imagem da Mãe de Deus. Nossa Senhora do Amparo, Nicodemos, sabendo dos talentos do evangelista Lucas, vai pedir a ele que confeccione uma imagem de Nossa Senhora, para que sempre os cristãos pudessem venerá-la. E Lucas, que viveu muito próximo a Maria, o Evangelho de Lucas é o Evangelho que narra a nós o momento do anúncio do anjo Gabriel, a oração do Magnífica, e tantas coisas preciosas nos revela Lucas da devoção à Santíssima Virgem. Graças a esse Evangelho que nós podemos rezar o terço hoje, chamando Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça. A primeira parte do terço está lá no Evangelho de Lucas, o primeiro devoto de Nossa Senhora. E hoje na diocese de Lamego, em Portugal, encontra-se até hoje essa imagem, feita pelo evangelista, e esta imagem começou a realizar milagres. Desde os primeiros séculos, os cristãos iam à imagem feita pelas mãos daquele que escreveu o Evangelho, do Verbo invisível que se fez imagem para nós. Por isso São Jerônimo vai dizer: o que a Bíblia é para os letrados, as imagens são para os iletrados. As imagens traduzem a beleza da fé. Por isso, desde os primeiros séculos, a igreja fez imagens. Porque Deus se fez imagem na face de Cristo. E ali, meus irmãos, os portugueses, quando vieram para o Brasil, trouxeram para o brasileiro mais do que levaram daqui. É certo que muitos portugueses levaram ouro do Brasil,
Mas eles trouxeram para os brasileiros uma coisa que vale mais do que ouro. Trouxeram a fé. Trazendo a fé para o povo brasileiro, lá em Fortaleza, eles vão fundar um forte com o título de Nossa Senhora do Amparo, mostrando em quem colocavam a sua confiança. E depois disso, dizendo sobre essa história, muitas igrejas se multiplicaram ao longo do nosso território brasileiro com esse título, Nossa Senhora do Amparo. Mas, já entendendo de onde surgiu essa devoção, precisamos agora entender o mistério que se traduz nesse título de Nossa Senhora. Cada título que leva a Virgem Maria é uma indicação para todos os cristãos que são seus filhos. Porque se ela é mãe de Cristo, ela é mãe de todos os cristãos. Nossa Senhora do Amparo, nós sabemos muito bem que ela foi o amparo de seu filho Jesus. Em primeiro lugar, se nós fôssemos nos perguntar quem é Maria, queremos conhecê-la, se é alguém que foi tão importante para nosso Senhor, certamente será importante para cada um de nós cristãos. Mas quando vamos nas páginas do Evangelho, existem 3 passagens da Bíblia que demonstram exatamente o que esse título significa. A primeira é o fato de Nossa Senhora ter ido amparar sua prima Isabel, quando estava grávida. Na verdade, deveria ser o contrário, não acham? Porque quem levava Deus no útero era Maria. Tanto que João Batista disse que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. E lá estava Nossa Senhora subindo uma região montanhosa grávida. A cidade de Ain Karim. Estava Maria subindo. Imaginem subir uma cidade montanhosa. Quem já subiu aqui a Serra de Friburgo, já viu quantas curvas que tem a serra? A gente fica enjoado, não é isso? Agora vocês imaginem o que é subir uma montanha em cima de um jumento, grávida. Vocês imaginam o que é isso? Debaixo de um sol pior do que o sol do Rio de Janeiro. E Nossa Senhora subindo. E aí você se pergunta, o que ia fazer Maria lá nessas condições? Nossa Senhora, acima de tudo, foi lá servir, amparar Isabel, que estava para dar à luz um filho tão especial. E isso vai acontecer durante os séculos da igreja. Quantas aparições Nossa Senhora em todos os povos. Maria, ela vem amparar, ajudar e trazer Jesus. Quando ela entra na casa de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Mas vocês sabem por que Isabel ficou cheia do Espírito Santo? Isabel disse isso. A primeira palavra, Isabel vai dizer a Maria, que quando ela escutou a voz, a saudação de Nossa Senhora, a criança pulou de alegria no seu útero. A voz de Maria é a voz de Deus, a voz de Cristo, que está tão unido a ela, não apenas numa união carnal, mas ele está unido a Maria pela fé. É mais do que trazê-lo na carne. Nossa Senhora o traz no Espírito.
Isabel fica tomada da presença de Deus. E ali, Maria Santíssima se colocou como uma serva, uma consoladora, no momento que Isabel deveria gerar um filho nas dores de parto. As mulheres que já deram parto, né, sabem muito bem que o parto não é coisa fácil, né? Mas Nossa Senhora estava lá para consolar, para trazer força, estava lá para auxiliar a sua prima. A segunda passagem que vem na nossa memória, quando vemos o amparo de Maria, sem dúvida é as bodas de Caná, não é verdade? Ela era apenas uma convidada, ela e Jesus, né? Com certeza eles eram convidados de honra, que já se sabia muito bem de quem se tratava: Cristo. Tanto que o seu primeiro milagre ali se deu. Agora vamos nos perguntar: o que estava fazendo Maria na cozinha? Não é verdade? Não é lugar para convidados, não é isso? Isso já demonstra quem ela é. Ela tem um espírito de servidão. Já perceberam? Nossa Senhora, ela vai como que se metendo na nossa vida. Mesmo que você não venha pedir. Isabel não pediu que Maria fosse. Nas bodas de Caná, a mesma coisa. Quem chamou Maria na cozinha? Graças a Deus ela estava lá. Viu, auxiliou aquele casal que estavam para passar uma tremenda vergonha se o vinho acabasse. E Nossa Senhora, pelo seu amparo, ela realiza pela sua mediação o primeiro milagre de Jesus. E vemos a força de Maria. A força de quem crê, disse Jesus, que quem acreditasse do tamanho de um grão de mostarda, moveria uma montanha se o quisesse. Nós sabemos que Nossa Senhora crê mais do que um grão de mostarda, não é verdade? Nossa Senhora tem uma fé tão grande que ela, quando disse faça-se, Deus entrou na humanidade. Deus se fez homem pelo ato de fé que teve Maria. Ela consentiu com a vontade de Deus quando ela creu. Vocês imaginem, o faça-se de Maria possibilitou para nós entrar no céu. Se todos nós recebemos o batismo, os sacramentos, temos a possibilidade de entrar na vida eterna, é porque uma mulher acreditou. Uma mulher nos fez perder o paraíso. A outra fez-nos ganhar. O sim de Maria repara o não de Eva, quando ela recusa-se a fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora, se Eva trouxe todas as consequências do pecado à nossa natureza, sofrimento, dores, os castigos do inferno, tudo isso é consequência da desobediência de Eva. E todas as graças é consequência de Maria. Por isso Isabel disse: feliz daquela que acreditou. Ela é feliz porque ela creu. E nas bodas de Caná, nós percebemos os méritos que tem Maria, o poder que Deus deu a Maria. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, ainda não chegou a minha hora. A força da intercessão de Nossa Senhora, ela é tão forte que ela antecipou a hora dele se manifestar a Israel. Mesmo não tendo chegado a sua hora, Maria faz com que Jesus
honre o seu pedido. E nosso Senhor faz o seu primeiro milagre. E a terceira passagem que nos faz lembrar do amparo de Maria, o Calvário. Quando todos haviam se escandalizado com a visão de Cristo crucificado. Isto não era estranho para ela. Por que não era estranho a cruz para Maria? Porque quando ela foi levar pela primeira vez Jesus lá dentro do templo, na circuncisão, um ancião chamado Simeão disse o que para ela? Uma espada de dor transpassará a tua alma. Diz para Nossa Senhora. Ali, Maria já era convidada por Deus a se preparar para aquele dia em que o seu filho haveria de se entregar pela salvação do mundo inteiro. E aí, meus irmãos, gostaria de chamar a atenção aos senhores. Vocês sabem que todas as senhoras, mulheres que geraram, na hora que vocês geraram o filho das senhoras, vocês tiveram uma consequência do pecado ali na hora que vocês geraram o filho. Qual? As dores de parto. Vocês sabem que a dor do parto, Deus colocou como um castigo pela desobediência de Eva. Está lá no Gênesis. Né? Agora, a única mulher que gerou um filho sem sentir as dores de parto foi quem? Foi Maria. Por quê? Porque ela foi concebida sem o pecado original. Ela é a única criatura que foi feita sem pecado. Na concepção, Deus preservou Maria do pecado original. Porque a humanidade que seria assumida por Jesus para nos libertar do demônio não poderia ter parte com ele. A nossa parte com Satanás é o pecado. Nosso Senhor jamais poderia assumir um corpo que teria algum tipo de aliança com o demônio. Por isso a fez sem pecado. Agora, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte. Nossa Senhora teve 2 partos. O primeiro foi de Jesus, né? Cristo. Aí vocês vão pensar assim, que história é essa que Nossa Senhora teve o segundo parto, né? O segundo parto de Maria, Maria teve uma multidão de filhos. Quem são essa multidão de filhos? Todos nós que nascemos do sangue de Cristo. Quando ela gera os filhos pecadores, na cruz é o parto doloroso de Nossa Senhora. Na cruz, ela para gerar os filhos no pecado para a graça, Maria precisa sofrer as dores de um parto, porque se nós nascemos para Deus no batismo, somos mergulhados na sua morte pelo seu sangue. Na hora que Jesus fazia de nós filhos de Deus no Calvário, o que nosso Senhor faz antes de subir para o seu Pai? Olha para ela, que se ele está gerando filhos, filhos têm que ter uma mãe. Não existe filho sem mãe. Se nós temos um Pai que é Deus, Ele tem que nos dar uma mãe do céu. Ele olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho.
Jesus estava na cruz gerando a nova humanidade, liberta do pecado. Quando ele assumiu o meu e o teu lugar lá no Calvário. Qual era o meu lugar e o teu? Nós éramos para estar condenados no inferno pelo pecado. Mas ele quis ser condenado no inferno de torturas, para que nós pudéssemos subir num céu de delícias. Ele assumiu o nosso lugar, para que nós pudéssemos subir ao paraíso. Por isso hoje, quando nós estamos celebrando Nossa Senhora do Amparo, nós estamos celebrando aquela que amparou Jesus desde o primeiro momento que ele nasceu. Você sabe que a mãe, quando o filho nasce, ela tem que amparar o filho, não é assim? Você já viu criança, as mães são mestras disso, já viu a criancinha novinha, a cabeça dela, não é? É mole, não é assim? Você tem que amparar a cabeça do filho, tem um jeito, não é? E Maria Santíssima, aquele que nos sustenta no ser, foi sustentado pelas mãos de uma mulher. Vocês imaginam o que é isso? Aquele que te sustenta todos os dias vivo, foi sustentado pelo leite do seio de Maria. Aquele que disse que era o alimento de vida eterna, foi alimentado pelo peito de Nossa Senhora. É grande o mistério de Maria, porque ela foi um amparo para Deus. E a humildade de Deus que se deixa amparar pelos homens. Não é verdade que nós padres, Nosso Senhor é tão humilde que Ele se entrega agora na missa nas nossas mãos? Não é verdade que os padres têm que amparar o corpo de Cristo, como fez Maria e José numa missa? Não é verdade que na Eucaristia Jesus está tão pequeno, frágil, indefeso, como Ele esteve em Belém? É verdade. Ele, sendo Deus, despojou-se de sua glória, enquanto o pecado nos faz querer a vanglória, uma glória que é vã, passageira, enquanto Jesus e Maria estão nos ensinando o caminho para o céu, a humildade. Meus irmãos, nessa noite que nós viemos aqui na igreja para rezar, se nós não nos colocarmos nas mãos tanto de Maria como de Jesus, pela soberba, nós não permitiremos que Deus nos ampare. E se nós tivermos perdidos, isso não é culpa de Deus, mas é culpa da nossa rebelião. Nosso Senhor, quando chorou sobre Jerusalém, Ele disse para Jerusalém, chorando sobre a cidade santa, que Ele tentou apacentá-la como a galinha faz com seus filhotes. Jesus chora sobre a alma pecadora, porque Ele tentou de todas as formas de preservá-la do mal. Mas o que faz a alma em pecado? Sai debaixo das asas de Deus. Ele faz tanto para nos livrar do mal, e nós parece que temos um afã de andar perto do perigo. Por isso hoje nós estamos aqui nessa igreja com um desejo sincero de sermos amparados. Mas eu queria perguntar a vocês vieram no primeiro dia da novena. Isso aqui vocês não precisam responder para mim não, porque isso não me interessa. Mas certamente essa pergunta interessa a Nosso Senhor. Vocês querem ser amparados
pelo Filho de Deus e por sua mãe? Mas agora, a resposta ela é um pouco difícil. Por quê? Porque não adianta nós chegarmos aqui diante do sacrário, Jesus está aqui, realmente presente. Não adianta falar da boca para fora, não é? Não adianta chegar para Jesus e dizer a Nosso Senhor: eu quero estar nas tuas mãos, se amanhã, pelos teus pecados, você sai das mãos dele. Sua vontade livre. O que é um pecado? O pecado é quando o filho decide fazer o que ele quer. O pai disse: não pode fazer desta maneira. Mas por que o pai fala assim para o filho? O pai odeia o filho. O pai quer castigar o filho quando ele faz isto? Ele fala por amor. Quando ele está dizendo: não pecar contra a castidade, não matar, não furtar, não desejar a mulher do próximo. O que ele quer com isso? Ele quer nos preservar do mal ainda pior do que o pecado. Por isso hoje, nós temos que nos decidir estar nas mãos de Deus. E nas mãos de quem? De Maria. A nossa salvação custou todo o sangue do seu filho. Não foi brincadeira. Jesus não nos amou de brincadeira. Jesus não te deu o céu apenas comprando a tua libertação com ouro e prata. Nosso Senhor te deu o céu morrendo na cruz. A coisa é séria. E meus irmãos, me desculpem dizer para vocês, mas todos os dias existe uma multidão de pessoas que perdem o céu. Porque a morte, ela vem como um relâmpago. Não sabeis nem o dia, nem a hora de Jesus. Estejam preparados. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Ai de mim, se quando a morte bater na porta da minha casa e eu estiver separado de Deus pelo pecado. Ele avisou. Ele já avisou. Ninguém aqui é desavisado. Ninguém está no inferno porque não sabia. Ele avisou isso diversas vezes nas Escrituras. Agora, se o mundo moderno resolveu reescrever a história cristã do seu jeito, você sabe que não vai para o céu do seu jeito. Que se fosse para ir para o céu do seu jeito, ele não teria descido do céu e morrido numa cruz para te levar para lá. Não precisava fazer tanto, né? Se era só viver esse cristianismo aguado que nós estamos vendo por aí, essa brincadeira de ser católico, de pessoas que não rezam, de pessoas que não se preocupam em estar em estado de graça, pessoas que não confessam porque pensam: o padre é um pecador como eu vou confessar nada? Quantas pessoas permanecem no pecado porque desconhecem a própria doutrina católica, não se confessam, não faz exame de consciência. Quem não faz exame de consciência não sabe nem sequer o que é pecado. Porque quem tem que dizer o que é ofensa não é quem ofende, é o ofendido, é Deus. A minha consciência não acusou. Mas quem disse que sua consciência vai acusar? Quando você começa a fazer o exame de consciência, você começa a descobrir o que é ofensa a Deus. A igreja traduz para o fiel
aquilo que ela meditou há séculos nas Sagradas Escrituras, para que o fiel aprenda a viver os 10 mandamentos. E lembre-se o que Jesus disse ao jovem rico, quando ele disse: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que Jesus respondeu para ele? Em primeiro lugar, o que você tem que fazer para ganhar o céu? Cumpre os mandamentos. Não adianta. Se te disserem o contrário, isso vem de Satanás. Pode vir vestido de paramento, de casula. É o demônio que está te dizendo isso, não é Deus. Não se enganem. A regra é essa. E está posta lá, na palavra de Deus. É a regra da nossa fé. Então nós, nesse primeiro dia da novena, para que nós sejamos amparados por Maria e Nosso Senhor, qual que é a primeira lição que nós temos que ter? Vocês têm que dar muito trabalho para os padres. Faz os padres sofrerem. Padre, eu quero confessar. Eu quero confessar. Eu me confesso uma vez no ano. Pelo amor de Deus, quantas vezes você peca por dia? Você não vai nem lembrar mais do que você fez. Jesus falou que o justo peca 7 vezes ao dia. Nós estamos longe de ser justo. Tem pessoas que ficam acumulando pecados. Se você está em estado de pecado, você está separado de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer para a sua oração valer, você tem que estar em estado de graça. Se você não está em estado de graça, você está separado de Deus. Por isso você foi batizado. Por isso que Deus, o Cristo, mandou os apóstolos perdoar os pecados. A quem perdoar serão perdoados, a quem os retiver serão retidos. Vamos recuperar isso, meus irmãos. Não tem necessidade nenhuma de você viver em estado de pecado. Vocês têm padres para absolver vocês. Eu, pessoalmente, não fico 15 dias sem me confessar. Dá 15 dias, no máximo, eu vou lá procurar o padre para me confessar. Porque toda vez que eu chego no confessionário, eu recebo o sangue de Cristo, que me fortalece contra o demônio e contra o pecado. Precisamos correr atrás dos amparos que Deus está nos oferecendo. Caso contrário, nós vamos perder tempo, vamos dar bobeira. Nossa Senhora do Amparo quer nos ajudar. Nesse primeiro dia da novena, vamos lá. Vamos procurar estar em união com Deus. Se esforce. Faça seu esforço. Fica tranquilo que o teu esforço não vai chegar nem a uma ferida aberta do corpo de Cristo. É um esforço menor. Você fica despreocupado. Que quem morreu na cruz para te salvar foi Ele. Você só precisa se humilhar um pouquinho, confessar o erro que você fez. Isso não vai te matar, mas isso vai te fazer mais humilde. E por isso nós estamos contando toda essa história aqui. A história de humildade de Maria. Maria foi humilde, se fez escrava, colocou aos pés de Isabel, serviu Isabel, foi para a cozinha nas bodas de Caná, esteve junto ao seu filho na cruz, esteve junto aos apóstolos no cenáculo, e durante toda a história da humanidade, lá esteve Maria Santíssima para ajudar a igreja nas suas tribulações. Eu vou terminar, já falamos bastante, né? Mas vocês sabem que nós temos uma história muito bonita no nosso território brasileiro com Nossa Senhora Aparecida, não é? Que também é um amparo desse povo, dessa gente. Vocês sabem que em Aparecida, quando Nossa Senhora lá ela apareceu naquele rio Paraíba, havia o representante do rei que estava em viagem.
Vocês sabem que todo católico, se não sabem, hoje vocês vão ficar sabendo. Está no catecismo, está no Código de Direito Canônico. Todo católico é obrigado, todas as sextas-feiras, a abster-se de carne vermelha. Não só na sexta-feira santa. Toda sexta-feira, o católico, ele se abstém de carne. Só com motivo grave que a igreja diz que nós podemos abrir mão disso, desse preceito. Uma doença, a pessoa está grávida, os idosos, né, podem, mas os outros não. Precisam se abster de carne, toda sexta. Uma lei imposta pela igreja. E o que é a carne vermelha? Carne vermelha são os animais que passam por imolação. Tem gente que fala assim, carne de galinha, carne de frango, mas é carne vermelha. É animal que passa por imolação. O único animal que não passa por imolação é o peixe, que é pescado. Esse nós podemos comer. A carne de peixe. Às sextas-feiras. O que acontecia? Na época da aparição de Nossa Senhora, esse representante do rei que estava em viagem, o Papa havia dado a ele uma liberação nas viagens de comer carne vermelha nas sextas-feiras, porque estava em viagem. Chegava num povoado, o que acontecia? Era o que tinha para comer, você vai comer aquilo lá. Só que ele era tão observante das normas da igreja, que ele, antes de chegar em Guaratinguetá, porque na época não havia aparecido, ele manda um aviso dizendo que ele, apesar dele ter essa liberação, ele tinha medo de escandalizar as pessoas. De ver, ia lá, ele está burlando as regras da igreja, olha. O que ele fez? Ele mandou uma mensagem, dizendo que ele chegaria em tal dia, e que se por favor pudessem oferecer peixe para ele comer. Aí foi um transtorno, porque ele chegaria na sexta-feira. Por que um transtorno? Porque o rio Paraíba estava em baixa. E o pessoal já estava todo animado para matar os porcos para oferecer para ele. Falou, e agora? Estava fácil. Agora ficou difícil. Aqueles homens foram para o rio Paraíba pescar. O que Nossa Senhora respondeu à fidelidade de seu filho cristão? Ela encheu aquelas redes de peixe para provar o povo brasileiro que a obediência à igreja e a Deus que trará prosperidade para as almas. Por causa deste fiel católico, fez merecer para toda a nação brasileira não apenas uma imagem, mas esse rio de milagres nesses anos todos que nós assistimos aqui em Aparecida do Norte. A imagem milagrosa de Nossa Senhora. E é bem verdade que uma multidão de pessoas se ajoelham aos pés daquela pequena imagem. Olha o poder de Maria. Quem aqui já foi Aparecida fica apavorado de ver aquele santuário. Já viu que santuário tão gigante numa imagem tão pequena? Uma imagem que você segura na palma da mão. O que Maria faz com uma imagem de barro quebrada? No Brasil ela mostrou o seu poder. Numa imagem quebrada dentro de um rio, Nossa Senhora deu um rio de graças aos filhos pobres, maltratados nessa terra, em que ela vem quebrando as cadeias correntes desde a época da escravidão. Ela quebra o poder. Quantos poderosos até hoje se fazem pela escravidão de um povo sofrido? Um bando de corruptos que estão formando no Brasil uma casta de pessoas endinheiradas que não tem limite. Enquanto um povo simples e pobre novamente é escravizado em correntes pesadas de uma vida diária e sofrida.
Mas vocês sabem que Nossa Senhora está quebrando essas correntes. Estamos vendo aí na Venezuela, aqui do lado, né? O que está acontecendo? É a mão de Deus que está levantando o povo. E Maria está fazendo o fundo de um rio que parecia que está seco. Nossa Senhora está fazendo um rio de almas povoarem a igreja com decisão de quererem ser católicos de fato e não apenas de boca. Não apenas esse catolicismo social, esse catolicismo que o sujeito vem na festa de Nossa Senhora e desaparece, esse catolicismo que o sujeito faz curso de crisma e some. Não, mas agora está surgindo um catolicismo de pessoas que querem viver ao lado de Jesus e Maria. Uma fé diferente. E hoje aqui, nós queremos ser esses peixinhos nas redes de Maria. Ela veio de pescar. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei de qual rio que te trouxe para cá. Né? Sabe que aqui em Tanguá, né? Seus bairros que tem aí, as capelas, nós não sabemos de qual rio, de qual direção, de qual lugar do Brasil que você veio. Mas quem te trouxe aqui hoje, certamente, para cair nas redes de Maria, foi o seu filho Jesus. Jesus, pelas mãos dela, está te fisgando para você de fato viver a tua união com Ele. Então que nesse dia da novena, meus irmãos, vamos lá. Vamos aceitar o amparo dela. Ela está vindo te visitar nessa novena. Receba ela como Isabel. Diga: eu não sou digno de receber a mãe do meu Senhor. Ela veio te visitar. Não deixe Maria ir embora de mãos vazias, porque você é um soberbo, um orgulhoso, que não deixa ser servido por Deus. Abra as portas da tua casa, abra as portas do teu coração e deixa que Jesus seja o teu Senhor. Não seja o prazer, não seja o dinheiro, não sejam as notícias dos tempos modernos, mas que seja a boa nova que veio do céu pela boca de um anjo. Que seja o Evangelho a tua notícia, a trazer alegria nesse exílio. Que seja a presença de Jesus e Maria a acalentar a tua pobreza, os teus sofrimentos. Vá procurar consolação na tua vida interior. Não te iluda, porque o mundo é enganador. Agora, antes de vir aqui para a igreja, o padre estava lá no hospital, na minha função de capelão, de capelania de hospital. Terminava a vida uma senhora de 47 anos. Sua filha do lado da mãe, chorando terrivelmente. A mãe indo embora. Como que é breve a vida, não é? A mãe se despedindo. E o padre oferecendo os últimos sacramentos para ela. Meus irmãos, temos pouco tempo, não sabemos quanto. Mas que hoje, nesse dia, aceitemos, antes da nossa morte, sermos amparados por ela. Estaremos seguros. Nas mãos de Maria, nós não pereceremos. Um servo de Maria jamais perecerá. Um servo de Maria jamais perecerá. Se você quer ter uma boa morte, termine a tua vida como terminou São José, nos braços de Maria e de Jesus. Que seja este o nosso destino. Morrer unidos a Deus e a sua mãe, que abre-nos como um amparo o nosso caminho para o céu.